Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Joel. Joel é um livro depois de Oséias, de Ezequiel, antes de Amós, Obadias, Jonas. Joel 2, eu vou ler na versão NTLH. Joel 2, versículo 12 e 13. Hoje nós estamos dando início ao nosso projeto de vida. E, irmãos, eu preciso ser muito sincera com vocês, que desde o ano passado, eu estou buscando a direção do Senhor sobre o tema do nosso projeto de vida. E eu estava ali sentada, refletindo sobre isso, e eu falei, Senhor, eu fiquei parecendo Samuel, quando foi ungir o rei Davi. Cada vez que chegava um irmão fortão, Samuel olhava e falava, é esse, é esse. Eu separava um tema, eu escolhia um tema e falava, Senhor, é esse. E o Senhor falava, não é. É esse, Senhor, não é. Porque eu queria, irmãos, trazer um tema para a igreja esse ano de crescimento, de bênção, como viver milagres em 2026, como tomar posse de todas as bênçãos, como viver o extraordinário. Era isso que eu queria, de verdade, verdadeira. E todas as vezes que eu escolhi um tema desse, o Senhor falava para mim, não é isso. E chegou nos últimos dias de dezembro, eu falei, Senhor, vai começar o ano e eu não tenho tema projeto de vida. E eu estava fazendo meus planos de leitura que eu tenho na minha Bíblia online, e chegou no livro de Joel. E quando eu li esse versículo que nós vamos ler hoje, o Senhor falou para mim, é esse. É esse o tema que nós vamos fazer esse ano. E aí eu orei e falei, Senhor, por isso, que desde o meio do ano o Senhor tem falado tanto sobre isso ao meu coração. Eu não sei se vocês perceberam, mas acho que foi no aniversário da igreja que eu ministrei que nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. No mês de junho, julho, agosto, teve um mês também que nós fizemos uma série de mensagens sobre quem é Deus. E quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, é isso que nós precisamos. O tema do nosso ano de 2026 para o projeto de vida é ainda há tempo. Ainda há tempo do quê, irmãos? De buscar o Senhor, de se arrepender, de conhecer quem é o Deus que nós servimos. Porque, irmãos, de verdade, viver bênçãos, todos nós queremos e é muito bom. É extraordinário viver bênçãos, desfrutar do melhor dessa terra, não é errado. São promessas para nós, que nós estaremos por cima e não por baixo, que onde nós colocássemos as nossas mãos, nós tomaríamos posse, que nós seríamos primeiro e não último, que todas as coisas nós seríamos mais do que vencedores. São promessas, isso é ótimo, nós viveremos tudo isso, desde que a gente conheça o Deus que a gente serve. Ainda há tempo de conhecer o Deus a quem nós servimos. Ser cristão nada mais é do que ser pequenos cristos, ser parecidos com Cristo. Como que nós podemos desfrutar de bênçãos, viver milagres, viver o extraordinário, viver cumprimento de promessas, se nós nem sabemos que promessas são essas? Que planos são esses que o Senhor tem? Porque a Bíblia nos diz que Ele tem para nós planos de paz e não de mal.
Como que nós vamos viver um 2026 abençoado, desfrutando, vivendo, colhendo as bênçãos, se nós não sabemos que bênçãos são essas? Que Deus é esse que tem tantas bênçãos para nós? Amém? Eu queria ler com vocês Joel 2, 12 e o 13. O título para mim aqui aparece assim: Deus ama o seu povo. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, o nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso e paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Amém? O livro de Joel, irmãos, foi escrito pelo profeta Joel ao povo de Judá, num tempo de muita crise econômica, crise financeira, uma crise ambiental. Por quê? A terra estava sendo destruída pelos gafanhotos. Quem já leu o livro de Joel? O livro de Joel só tem 3 capítulos. Se você chegar na sua casa hoje, sentar, você lê o livro de Joel em 10 minutos. O livro de Joel, ele foi escrito num momento de crise. E não só de crise financeira, mas de crise espiritual. Deus, através do profeta Joel, quis falar para o povo: através das crises, eu também falo com vocês. Através das crises, eu também trago mudança. Através das crises, há esperança. Através das crises, também tem algo novo. E irmãos, nós também temos vivido um tempo de crise. E não só o mundo, igual o pastor começou no início do culto, a gente começou o ano ouvindo falar que Trump pegou no Maduro e que está todo mundo brigando e que vai ter bomba não sei aonde, que já explodiu bomba não sei aonde. A gente está cansado de ouvir isso. A gente sabe que o nosso dinheiro hoje não vale mais nada. Essa semana eu fui comprar o material escolar da Rafa. Todo começo de ano eu vou com a mesma quantia de dinheiro na cidade comprar o material escolar dela. O ano retrasado eu comprei o material, mochila, lancheira, garrafinha, caderno, lápis de cor, uniforme, tênis. O ano retrasado eu comprei mochila, lancheira, estojo e alguns cadernos, canetinha. Esse ano eu só comprei a mochila, o caderno e o estojo. Não tinha, o dinheiro não deu. Todo o resto faltou. Nós sabemos que a gente tem enfrentado um monte de crise em várias áreas. É crise no mercado imobiliário, é crise no mercado financeiro, é crise, tudo quanto é lugar tem crise. Todo mundo está em crise. É crise emocional, é crise sentimental, é crise de idade, é crise espiritual, é crise emocional, é tudo quanto é lugar a gente ouve falar de crise. É crise para cá, é crise para lá, tanto que a gente nem para pensar outra palavra para usar, porque tudo virou crise. Tudo é crise. Não é diferente do tempo em que Joel escreveu esse texto. Não tem diferença nenhuma. A única diferença, irmãos, é que aqui, no livro de Joel, Joel instruiu o povo e o povo discerniu o que estava acontecendo. Nós não discernimos. A gente olha para a crise e a gente só vê mais uma crise, mais uma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar, mais uma epidemia, mais uma pandemia, mais um ano que eu não vou conseguir quitar minhas contas, mais um ano que eu não vou conseguir comprar meu carro, por causa da crise. É a crise. Mais um ano que eu vou terminar no vermelho, por causa da crise.
a gente não tem o discernimento para entender o que Deus quer nos mostrar através da crise. Por que nós estamos enfrentando isso? Qual é o objetivo disso? Aonde Deus quer nos levar? O que nós temos que aprender? Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Porque tudo que Deus faz, irmãos, é intencional. Deus não faz nada ao léu. Tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. E é nisso que nós erramos, em não saber interpretar o tempo em que nós estamos vivendo. Que tempo é esse, irmãos? O que os anos que passou, 2025, 24, 23, 22, o que nós aprendemos com tantas crises? Vocês lembram que na época do Covid, todo mundo falava, o Covid veio para nos ensinar a ter empatia, para ter blá blá blá, ter não sei o quê. Ninguém aprendeu nada com isso. Todo mundo até já esqueceu que tem que lavar a mão. Ninguém aprendeu nada. Ninguém. Todo mundo já esqueceu. Joel nos mostra, nos ensina a discernir o que nós estamos passando. Abra comigo, volte aí uma página na sua Bíblia. Joel 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler bastante versículos hoje, então fique bem atento. Eu separei por tópicos 6 temas, 6 tópicos. E o primeiro, eu dei o nome de A Crise é como um alerta de Deus. O livro de Joel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Esta é a mensagem que o Senhor deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou nos tempos dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram dentes como os de um leão e afiados como os dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora pela morte de seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as árvores frutíferas. O povo está triste. Joel descreve o que aconteceu naquele tempo. Uma nuvem de gafanhotos veio e devastou Judá. Acabou com tudo. Não sobrou nada. Não sobraram as cascas das árvores.
Não havia um pedaço verde naquele tempo. Acabou tudo. Com a falta de alimento, os animais morreram nos campos. O povo ficou desesperado. Além de tudo, houve uma seca severa naquele tempo. Agora vocês conseguem imaginar a crise, a falta de alimento, pessoas morrendo de fome, crianças chorando, pessoas doentes, e eles olhavam para a terra, para os campos, e só via morte, só havia sequidão, só havia tristeza, lamentação, choro. Irmãos, o profeta Joel veio alertar o povo que não era só uma crise financeira, não era só a falta de alimento, a falta de água, a sequidão, a falta de mantimento, não era isso. Deus, através do profeta Joel, estava dizendo para o povo: presta atenção, algo está errado, presta atenção, as coisas estão fora do lugar, acordem, veja o que está acontecendo. Não é só o alimento que acabou, algo espiritual está acontecendo. Vamos despertar. Irmãos, todas as vezes que Deus fala algo, Ele espera de nós uma resposta, uma atitude, um posicionamento. Porque são através das lutas que a gente enfrenta que Deus trabalha na nossa vida. É ou não é? Ou quando está tudo muito bem, alguém aqui está lembrando de Deus? Ninguém lembra, gente. Ninguém lembra. A gente não pode ser hipócrita. Quando a conta está linda, quando a tua geladeira está cheia, quando está tudo alinhadinho, o casamento está lindo, não tem nenhuma criança doente em casa, não tem problema no trabalho, o carro não quebra, o tanque está cheio, está tudo lindo. Quem aqui lembra de Deus? A gente não lembra. A gente só lembra de Deus quando a gente está passando por lutas, porque a gente fica, além de lembrar, a gente culpa Deus, e a gente não olha para a gente e vê que é a gente que está errando. A gente já começa: Deus se esqueceu de mim, Jesus não me ama, as coisas erradas só acontecem comigo, nada dá certo para mim, quando que minha vida vai mudar? Quando que isso tudo vai acabar? Por que que Deus faz isso comigo? Afinal eu sou tão bom, eu sou tão gente fina, eu não erro, eu não conto mentira, eu não engano, eu não passo ninguém para trás, eu não falo asneira, eu não maltrato as pessoas, eu sou tão bacana. É, não é, gente? A gente não pode ser hipócrita. Todas as vezes que nós estamos passando por crises, Deus está falando conosco: tem algo errado, está acontecendo alguma coisa, as coisas estão fora do lugar, presta atenção, se conserte, olha onde você está errando, acorda. Todas as crises têm algo a nos ensinar. Todas as crises vêm para que Deus trate conosco. E é comigo e com você. Não é com o nosso vizinho, não. A crise vem para que a gente seja tratado. Não adianta lá dentro da minha casa, eu passando por momento de luta, dobrar meu joelho e falar: Senhor, a gente só está passando por tudo isso porque meu marido faz as coisas erradas, porque ele comprou e se meteu nessa dívida e fez sem pensar, porque ele tomou uma atitude precipitada. Não, irmãos, a crise existe para me corrigir e te corrigir. É você que precisa ser
transformado através da crise que você está enfrentando. Não é a pessoa que dorme do teu lado na cama. Não são os seus pais. Não são os seus filhos. É isso que Jesus quer nos ensinar nesse ano, irmãos. Que nós precisamos aprender a discernir o momento da crise que a gente tem enfrentado. A gente precisa olhar para a crise e falar: Senhor, que alerta é esse que o Senhor está me dando? Porque de verdade, às vezes a gente acha que a gente está certo. E isso não é errado, irmãos, nós somos carne. A gente acha que pelo fato da gente vir na igreja, no culto de Santa Ceia, da gente entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, está tudo certo. E as coisas não funcionam assim. No teu tempo de escola, só o fato de você ir à escola, você passava de ano? Você aprendia? Não. Você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você tem que prestar atenção, você tem que fazer a prova, você tem que respeitar o professor, você tem que entregar os trabalhinhos. É ou não é? A vida é assim. Nós temos que fazer tudo, sem pular fases, sem atropelar as coisas, prestando atenção nos alertas que Deus tem nos dado. Vamos continuar a leitura agora em Joel 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. O título para mim dele, na minha Bíblia diz: Os gafanhotos e o dia do Senhor. Joel 2, versículo 1. Toquem as cornetas no monte Sião. Deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo, como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando do alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estralando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes. Correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho, marchando sempre em frente. E não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes da casa, entram pelas janelas como ladrões, avançam sem parar e a terra treme. O céu estremece. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O meu segundo tópico aqui eu dei como: o dia do Senhor exige posicionamento. O versículo 1, nós vemos que eles tocam a trombeta. O que significa tocar a trombeta, irmãos? Todas as vezes, no Antigo Testamento, quando a gente lê que tocaram as trombetas, servia para quê? Para avisar o povo que algo estava acontecendo. Ou que iria começar uma guerra. Ou que o inimigo está chegando.
a trombeta sempre era tocada para alertar algo, para fazer com que o povo prestasse atenção e ficasse atento e se posicionasse, pois alguma coisa iria acontecer. Irmãos, o dia do Senhor, a trombeta veio anunciar o dia do Senhor, o dia em que os gafanhotos chegariam e tudo se acabaria. Às vezes a gente acha que o dia do Senhor é algo que vai acontecer na nossa vida, mas lá no futuro, alguma coisa que está muito distante. O dia do Senhor é algo muito lá na frente. Mas o dia do Senhor, irmãos, é o dia que a crise chega, é o dia que nós somos confrontados, é o dia que o exército do inimigo entra com tudo, com seus cavalos, com seus cavaleiros, com as suas armas, que coloca toda a nossa vida que a gente achava que tinha o controle de cabeça para baixo. O dia do Senhor serve para nos confrontar, para que a gente olhe a nossa vida e se posicione, para que a gente ajuste a nossa vida espiritual. Quando a trombeta era tocada, os soldados sabiam que eles precisavam estar em posição de guerra para receber o exército inimigo. Quando a trombeta era tocada, as pessoas sabiam que quem não fazia parte do exército tinha que ir pegar suas crianças, seus velhos, seus animais e colocar no celeiro, entrar dentro da sua casa, porque a guerra iria começar. Quando o dia do Senhor chega para nós, a gente precisa se posicionar, nos colocarmos em posição de guerra. O dia do Senhor serve para que a gente tenha um alinhamento com o Pai. A gente precisa olhar e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa guerra? O que eu preciso fazer nessa crise? Qual atitude eu devo tomar? Irmãos, quando a trombeta toca nos anunciando o dia do Senhor, nós precisamos discernir o que está acontecendo, olhar para a nossa vida e tomar uma atitude. Nós estamos sendo, eu não estou falando nós aqui, eu estou falando a nossa geração. Nós somos a geração de uma igreja distraída. A gente não tem percebido, ouvido o som da trombeta. A gente não tem visto a crise batendo na nossa porta, porque nós estamos distraídos. Distraído com o quê? Com as coisas, irmãos. Nós estamos distraídos com o que o mundo está nos oferecendo, com as migalhas que caem da mesa. A gente se distrai por tão pouco, irmãos. A gente sai da rota por tão pouca coisa. Nós somos uma igreja distraída, vivendo o início do fim e achando que estamos só no começo. Os sinais da vinda de Cristo estão aí, e a gente está como nos dias de Noé, casando, dando os nossos filhos em casamento, fazendo festas, bebendo, nos preocupando em ganhar dinheiro, em ajuntar coisas, em conquistar. E eu já disse, eu repito, isso não é errado. Não é errado. Mas nós precisamos estar atentos, para que quando a trombeta toque, a gente se posicione como um soldado, com a sua arma na mão, esperando o inimigo. Joel 2, agora nós vamos ler o 12 e o 13, um pouquinho, é o que nós já lemos no início, mas eu quero ler de novo, o 12 e o 13. O Senhor Deus diz:
mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, o nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Irmãos, o terceiro tópico que eu coloquei aqui é que o Senhor está fazendo um chamado urgente para o arrependimento. Joel trouxe essa mensagem ao povo de Judá, para que o povo se arrependesse. Nós lemos aqui que o Senhor pede para que o povo se volte para Ele de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, não rasgando as vestes, mas sim o coração. No Antigo Testamento, o costume de rasgar as vestes existia quando a pessoa queria demonstrar que ela estava arrependida, que ela estava sentindo dor, luto, ela estava se humilhando diante da presença de Deus. O rasgar as vestes era uma demonstração de como ela estava por dentro. Só que com o tempo, irmãos, isso virou um ato religioso. As pessoas iam lá na frente de todo mundo, chorava, rasgava as vestes, mas não havia arrependimento verdadeiro. Não havia uma mudança de vida. Não havia ali dentro a intenção de mudança. E o Senhor usa o profeta Joel para falar para o povo: se voltem a mim, rasgando o vosso coração e não as vossas vestes. Eu não quero um ritual religioso, eu quero o teu coração. Eu não quero que você só venha ao culto, eu quero que você seja o culto. Eu quero que o teu coração esteja me recebendo. Eu quero que você tenha discernimento. Eu quero que haja em você arrependimento verdadeiro. Arrependimento do que, irmãos? Do que nós precisamos nos arrepender? Do nosso pecado, do nosso erro, do nosso eu, das nossas escolhas. Nos arrepender de escolher as coisas ao invés de Jesus. Nos arrepender de trocar Cristo por qualquer outra coisa. Jesus quer o nosso arrependimento verdadeiro, não só da boca para fora, porque é fácil sim falar para o Senhor: eu me arrependo do que eu fiz, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer de novo. Jesus não quer palavras ao vento, irmãos. Jesus não quer lágrimas de constrangimento, só para mostrar que eu estou chorando, mas daqui a pouco acabou. Jesus quer um coração convertido a Ele de verdade, por inteiro. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Irmãos, este tempo que nós estamos vivendo, o hoje, o agora, é o tempo de nós nos arrependermos de todo o nosso coração. Não é amanhã, não é semana que vem, não é da metade do ano, não é quando eu achar que esse pecado aqui é muito grande. Não, o tempo é hoje, é agora. A necessidade do arrependimento é agora. Joel 2:15. Toquem as trombetas no monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem com que eles se purifiquem. Venham todos,
velhos, crianças, até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam da sua casa e que venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e faça essa oração. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhe diante de outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: aonde está o Deus de vocês? Jesus está chamando todos nós, não só vocês, não só os mais velhos, não só os que pecaram demais ou os que pecaram de menos, todos, Ele convoca a todos, porque, irmãos, o arrependimento é que faz o céu se mover a nosso favor. O arrependimento é o que faz com que a gente enxergue a Cristo como Ele é e nós como nós somos. Porque muitas vezes a gente se inverte, a gente se enxerga como Deus e a gente enxerga Jesus como um servo que tem que nos servir quando nós chamamos por Ele. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Estou esperando. Senhor, muda minha história. Estou esperando. O arrependimento faz com que a gente coloque Jesus no lugar dele e nós no nosso devido lugar. Se nós queremos viver, irmãos, um ano diferente, a gente precisa se arrepender. A gente precisa entender que Jesus está nos convidando, nos convocando ao arrependimento. Jesus está nos chamando hoje, agora, para se arrepender, para voltar a Ele de todo o nosso coração. E sabe o que é bom? Ele nunca rejeita um coração arrependido, quebrantado, contrito. Ele está esperando que haja em nós um posicionamento diante do que a gente tem enfrentado. Ele está esperando para quê, irmãos? Vamos ler Joel 2, do 18 ao 27. Quando a gente entende o tempo que a gente está vivendo, quando a gente se arrepende, o céu se move em nosso favor. O versículo 18 começa com um título na minha Bíblia: Deus abençoa novamente a terra. Então, o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga dos gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto e os que vêm atrás cairão no Mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde. As árvores darão frutas e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuva no tempo certo, e do outono e as da primavera muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto que como exército destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberei que eu,
o Senhor, sou o seu Deus, e que não há outro Deus além de mim, e o meu povo nunca mais será humilhado. Só que para que isso aconteça, depende de nós. O Senhor nunca vai deixar de fazer a parte dele, irmãos. A resposta do Senhor, quando nós nos arrependemos, é: eu te abençoarei. A resposta do Senhor, quando nós mudamos de atitude, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, é: eu te abençoarei. Eu vou te restituir, eu vou mudar a tua história, você nunca mais vai passar por isso, haverá abundância na tua vida, só que precisa partir de nós o arrependimento. Para que a nossa vida, o nosso ano novo, o nosso 2026, 27, 35, 42, 54, até a volta dele, para vivermos isso depende do nosso arrependimento, da nossa mudança de vida, do nosso posicionamento diante das crises. Você quer viver bênçãos? Você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de ler? De abundância de comida, de abundância de azeite, de bênçãos sem fim, de frutas nos nossos campos, nas nossas árvores, dos nossos animais crescendo, dos nossos celeiros transbordando. É isso que nós buscamos, não é, irmãos? É isso que nós queremos. Como viver milagres, como desfrutar de bênçãos, como viver o extraordinário, nos arrependendo. É isso que nós precisamos para viver o novo de Deus, para viver bênçãos. É isso que nós precisamos, de arrependimento. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: buscar ao Senhor nunca é em vão. Ouvi-lo e obedecê-lo nunca é em vão. Matar a nossa carne todos os dias nunca é em vão. Deixar o velho homem morrer todos os dias nunca é em vão, porque a mão dele está sempre pronta para nos abençoar. O Deus que nós servimos é um Deus bom, misericordioso, que tem prazer em derramar sobre nós bênçãos. A palavra nos diz que ele vela para que a promessa dele se cumpra em nós. Eu já cansei de dizer para vocês, e vocês estão cansados de saber, que os planos dele a nosso respeito são planos de paz e não de mal. Se nós estamos vivendo tempos de crise, de dificuldade, onde o gafanhoto tem destruído tudo ao nosso redor, é porque o Senhor tem mostrado que há coisa errada na nossa vida. Nós estamos fazendo algo errado. Se nós não estamos vivendo tudo isso que eu acabei de ler em Joel 18, é porque algo em nós está errado. E eu falo isso por mim mesma, porque eu não vivi muitas coisas porque eu errei, não porque Deus não quis me abençoar, não porque a bênção acabou, não porque Ele é um Deus mau e vingativo, não porque Ele olha para mim e fala: você não me obedeceu, eu não vou te abençoar. Não, porque eu não me arrependi, porque eu não o busquei de todo o coração, porque eu não me arrependi do meu pecado, porque eu não dobrei o meu joelho e clamei por Ele quando precisava. Se nós não vivemos coisas extraordinárias, a culpa é nossa. E não é gostoso ouvir isso, irmãos, porque o que eu falei para vocês no início do culto, eu queria muito, irmãos, de verdade, todo mês de janeiro, falar só coisas lindas e maravilhosas, que nós somos vencedores, que nós somos o alecrim dourado, que Jesus nos ama. Mas essa é a verdade? Ele nos ama, Ele quer nos abençoar, mas não é assim. Não é só falar, não é só fazer um pix na live do profeta
que está fazendo apostasia da nossa fé, que nós vamos ser abençoados. Não é só vir ao culto e sentar aqui e trazer a nossa Bíblia que nós vamos ser abençoados. Não é assim. Precisa haver em nós mudança de vida. Precisa haver em mim e em você arrependimento. Precisa haver em você desejo de buscá-lo de todo o nosso coração. Quando a gente entender que é só dele que a gente precisa, irmãos, a nossa vida muda. O grupo de louvor pode subir. Quando a gente entender que é para ele que a gente vive, a nossa mente muda. Nós não estamos aqui só para passar o tempo, irmãos. Todos nós nascemos com um plano e com um propósito. E o propósito dele precisa se cumprir em nós. Irmãos, quando a gente enxerga tudo isso, se posiciona, muda de vida e decide viver os planos que o Senhor tem para nós, porque viver os planos do Senhor para nós é uma decisão diária, constante. Todos os dias, quando a gente abre os nossos olhos, a gente precisa decidir viver a vontade de Deus. Quando a gente decide isso, acontece isso que nós vamos ler agora, Joel 2, 28. O Senhor diz a seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos, as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Depois disso, o que, irmãos? O versículo 28 diz: depois disso o que? Depois que houver em nós humilhação, arrependimento, depois que houver em nós desejo de buscar ao Senhor, de estarmos alinhados à palavra dEle, depois disso, depois que tudo isso acontecer, Ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo. Essa promessa que Joel fez, irmãos, aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Porque antes o Espírito Santo era o privilégio somente de profetas, alguns juízes, em algum momento, por um curto período. Hoje nós temos o Espírito Santo à nossa disposição. O sacrifício de Jesus na cruz não foi só para nossa salvação, foi para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós. Depois disso, irmãos, depois que a gente mudar a nossa vida, nós seremos cheios do Espírito Santo. E nós acabamos de ler aqui tudo o que vai acontecer. O Espírito Santo não é para um grupo selecionado de pessoas. O Espírito Santo são para todos aqueles que decidem andar em santidade com o Senhor. Irmãos, se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Se há em nós o Espírito Santo, no dia mau, no dia do Senhor, nós temos forças. No dia de provação, quando a dor vier bater a nossa porta, há em nós esperança de um futuro. Nós sabemos em quem confiar, em quem esperar. Nós sabemos que as lutas que a gente enfrenta são passageiras, porque nós temos o Espírito Santo, quem nos fortalece, quem nos direciona, quem abre os nossos olhos, quem nos instrui. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos revela. Sem Ele, nós não somos nada. Depois
que a gente se converter de todo o nosso coração, nós seremos uma igreja que vive a plenitude da vontade de Deus, porque nós seremos um povo cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo, não há dúvida se a bênção vai vir ou não, não há dúvida se somos amados ou não, não há dúvida do porquê que nós estamos aqui, não há dúvida da nossa salvação, porque nós teremos a convicção que somente o Espírito Santo é capaz de colocar em nós, de que nós somos sim filho amado do Pai, de que nós somos sim o alvo da bênção de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos para o nosso 2026 ser um ano de milagres, ser um ano de viver o extraordinário, ser um ano de ver o cumprimento da promessa, ser um ano de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. É isso que nós precisamos. Que essa palavra, irmãos, fique gravada no teu coração, não só agora, não só hoje, mas até o dia da volta do Senhor. Se lembre que você precisa se arrepender todos os dias. Precisa haver em nós arrependimento, posicionamento. Todos os dias precisa haver em nós o desejo de buscá-lo, porque, irmãos, nós ainda podemos achá-lo. Nós ainda estamos vivendo um tempo que todas as vezes que a gente o busca, a gente tem a certeza que a gente o encontra, que a gente bate e a porta vai ser aberta. Amém? Se coloque de pé. Eu queria, junto com todos vocês, a partir de hoje, até o último domingo de janeiro, fazer um jejum. Ah, mas jejum para quê? Jejum de quê? O que eu vou colocar no meu projeto de vida, que daqui a pouco nós vamos pegar o panfleto? O que é? Eu quero colocar os meus planos, os meus sonhos. Pode colocar também. Mas esse jejum, irmãos, é para que a gente se aproxime de Jesus. O único intuito do jejum é para que haja em nós arrependimento e reaproximação com o nosso Salvador. Ah, mas jejum do quê? Do que você quiser. Ah, você quer tirar a carne, refrigerante, café, o pão, o arroz, o leite, o que você quiser. Ah, mas eu não quero tirar nada, eu quero fazer 2 vezes na semana um jejum de 12 horas, do jeito que você quiser. Ah, eu quero fazer 1 vez na semana um jejum de 24 horas, o que você quiser. Isso é você e o Senhor. Eu não vou te influenciar nada, é você e o Senhor. Senhor, esse jejum não é para mim ser curado, não é para mim ser abençoado, não é para uma porta ser aberta, para uma porta ser fechada, não é nada disso. Eu estou jejuando porque eu quero te encontrar. Eu estou jejuando porque eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Eu estou jejuando porque eu preciso viver a plenitude das tuas promessas para mim, e eu só vou viver isso sabendo quem é o Deus que eu sirvo, e eu só sei quem é o Deus que eu sirvo se eu o busco, se eu estou ali em oração. A Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar, buscando Ele em todo o tempo. Faça um compromisso com o Senhor, irmãos, de buscá-lo enquanto você ainda pode encontrar. Nós precisamos disso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Eu vou consagrar esse jejum. Eu queria muito que você participasse, mas você não é obrigado a nada. Mas se você for participar, consagre o seu jejum ao Senhor até o último domingo de janeiro. Depois você vai pegar o seu... Depois o pastor vai pedir para você vir pegar o seu panfleto. E você vai escrever, a primeira coisa que você vai escrever no seu projeto de vida: eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem é o Deus que eu sirvo. Amém?
Êxodo capítulo 3, versículo de número 8 diz assim: portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do zebuseu. Igreja, nós vamos fazer um ato simbólico e profético. E por que eu quis ler este versículo? Porque é o versículo que fala sobre a libertação da escravidão do Egito. E eu separei 4 pontos para a gente refletir antes de nós fazermos o ato profético com a uva e com o mel. Primeiro, ele vai nos livrar da escravidão. Aquilo que tem escravizado, aquilo que tem roubado a sua prosperidade, aquilo que tem levado o dinheiro do seu trabalho, do seu suor, que às vezes você não imagina, mas você está escravo, porque você trabalha, os juros leva, a inflação leva, agiotas levam, a doença leva através de remédios. Pessoas dão a sua prosperidade para bares em vícios, com drogas ilícitas e tantas coisas mais. Às vezes até um descontrole, um destemperamento aí nos gastos. Deus fala que vai te livrar, mas Ele vai te dar uma direção, porque Ele fala: eu vou fazer você subir. Muitas vezes nós não sabemos aonde está a nossa prosperidade, mas Ele sabe. Aquele povo estava escravizado há 434 anos, eles não lembravam aonde era a terra prometida, mas Deus fala: eu vou fazer você subir. Ou seja, na minha vida e na tua vida, Ele vai nos pegar pelas mãos e vai falar: a direção é aqui, ó. Vamos aqui que vai dar certo. É ali que está a tua bênção. Terceiro, desfrutar. Quantos de nós trabalhamos o mês inteiro e não desfrutamos do nosso salário? Não desfrutamos do nosso trabalho. Fazemos para comer, para beber, para abastecer o carro e pagar os impostos. Ele está falando aqui, ó, vocês vão desfrutar, porque eu vou levar para vocês num lugar onde mana. O que é maná? É nasce, é uma nascente, leite e mel. Ou seja, alegria para o coração de vocês. E por último, Ele vai deslocar, Ele vai movimentar, porque Ele está falando aqui, ó, eu vou colocar vocês no lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu. E você pode pensar assim: pastor, mas Ele vai tirar pessoas, vamos falar de outra maneira, amaldiçoar pessoas para que eu seja abençoado. Sim, porque muitas vezes essas pessoas não merecem estar lá. São pessoas idólatras, são pessoas que levam a vida de forma errada, não creem nesse Deus, mas de uma forma ou de outra chegaram, alcançaram pela ousadia, pela falta de medo. Mas Deus está falando assim: é o teu lugar e eu vou te colocar lá. Você vai desfrutar disso porque é teu. Eu prometi para você. Não foi para essas pessoas. Esse ano Ele vai movimentar, Ele vai deslocar situações, pessoas, para que você ocupe aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Amém? Glória a Deus. A uva representa alegria, abundância, representa também as promessas de uma terra prometida para as nossas vidas. E também através do suco da videira, o suco da uva, que representa o sangue de Cristo, que nós tomamos na ceia, e através do mel, que traz a doçura da palavra de Deus. Até a hora que eu estava preparando e anotando, eu lembrei daquele versículo que Jesus fala para João, lá na ilha de Pátimos, quando ele escrevia Apocalipse: pega este livro da lei e come. Vai ser amargo para o estômago, porque o estômago é a carne, é a vontade da carne, mas vai ser doce para a sua boca. O mel traz a doçura, tira o amargo do ventre e traz a doçura para a nossa boca. Igreja, juntos nós vamos viver, nós vamos ser colocados
naquele lugar que Deus preparou para as nossas vidas. Então, de uma forma profética, igreja, nós vamos pegar esta uva, nós vamos comer esta uva juntos, mergulhada no mel aqui, e vamos selar o projeto de Deus para as nossas vidas em 2026. Amém? Glória a Deus. Quem crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Mergulhe a uva aí nesse pouquinho de mel aí, e depois podem comer, igreja. Diabetes que lute, né? Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão, igreja, e diga assim comigo: assim como provamos a uva e o mel, provaremos as bênçãos de Deus em 2026, para minha vida, para minha casa, para minha família, para o meu emprego, para minha empresa, para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional, e tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos prosperará. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Escreva o seu projeto de vida. Coloque aquilo que Deus colocar no seu coração. Coloque, como a Simone disse, em primeiro lugar, para você ter intimidade com o Senhor. E depois as outras coisas, as demais coisas. Creia que Deus vai te colocar, Ele vai te livrar da escravidão, vai te direcionar, vai te colocar num lugar de terra boa para que você desfrute, e mais, vai te colocar na onde é o seu lugar, que muitas vezes outras pessoas estão vivendo, outras pessoas estão desfrutando, outras pessoas que não merecem estar ali, mas estão, e Deus está falando: eu vou tirar o Eveu, o Eteu, o Amorreu, o Ferezeu, o Eveu, o Zebuseu, porque a terra é tua, ó Israel. Vocês estavam escravizados, mas a terra é tua. Você vai viver lá e você vai desfrutar do melhor desta terra. Amém? Glória a Deus. Traga o seu projeto de vida dentro da sua Bíblia, aos quartas, aos domingos. Nós vamos orar, nós vamos consagrar, nós vamos ungir. Faça o jejum conforme a pastora instruiu, como diz o versículo que ela leu lá de Joel. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Cadê? Joel 2, é o 28, né? E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Mas o que eu quero é o que fala do jejum. Cadê? Você lembra aí, Simone, onde está? Oi? Cadê? Não temos. Não, o que fala aqui para consagrar um jejum é o 12. Cadê? Vamos achar aqui. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência, e arrepende-se do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar, uma libação para o Senhor, o vosso Deus. Igreja, é hora de arrependimento, com jejuns, com orações, e não só vocês, mas nós também, líderes, pessoal do louvor, pessoal do diaconato, toda a igreja, para que 2026 nós possamos desfrutar do melhor desta terra. Se quiseres
e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra, obrigado pelo culto, obrigado pela ceia, obrigado por este ato profético, Pai, que eu creio que aqueles que ouviram, aqueles que quiserem, aqueles que buscarem, vão alcançar o melhor desta terra, vão viver grandes coisas, vão viver grandes oportunidades, porque o Senhor vai movimentar e o Senhor vai trazer nós